Confissão, você tem confessado regularmente como a nossa Igreja Católica Apostólica Romana nos pede? E aí? Fala, galerinha do Santidade Virtual, a paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bacana? Bom, meus queridos, hoje é dia 9, é sábado, e eu vim te fazer essa pergunta sobre confissão. Nós já falamos sobre confissão aqui no canal, naquele vídeo que foi o nosso primeiro telejornal do Santidade Virtual, que foi aquele que o Joe foi o padre e ele resolveu algumas questões que as pessoas às vezes nos perguntam, e nós falamos aqui. Porém, eu vim com esse vídeo sobre confissão novamente aqui no Santidade Todos os Dias, porque é de extrema importância que nós estejamos com o coração puro. Bom, se você não assistiu aquele vídeo lá do telejornal, eu vim aqui te falar que não precisa assistir aquele vídeo, porque eu vou falar tudo que a gente falou naquele vídeo, vou falar aqui agora e um pouco mais de coisas, beleza? Então, confissão é o sacramento da reconciliação. É quando nós perdoamos de coração e aceitamos que nós somos pecadores, mas que nós queremos mudar a nossa forma de pecadores. E é isso que é a confissão. Bom, a confissão ela se distingue em 4 passos para nós fazermos uma boa confissão. O primeiro deles é rezar e pedir para Deus tirar todo o mal que temos no nosso coração. É tirar tudo aquilo que não presta do nosso coração, é tirar tudo aquilo que realmente nos afasta da vontade dele, é para que ele tire tudo aquilo que não vem de acordo com aquilo que ele nos pede. Esse é o primeiro passo mais importante de todos, porque nós vamos rezar pedindo discernimento e pedindo também para que ele lembre nossa memória, para que ele refresque a nossa memória quando nós formos confessar com o sacerdote, para que nós não esqueçamos de nenhum pecado. O segundo ponto que ajuda bastante na hora da confissão é o exame de consciência. Se você tem Android, você pode baixar o Católico Orante ou um aplicativo que se chama Confissões, se eu não me engano. Os dois estão grátis na Play Store, então dê graças a Deus se você tiver um Android, mas se você tem um iPhone, isso não é problema. Você pode usar o Católico Orante pelo site, caso você não queira pagar, é 99 centavos, se eu não me engano, de dólar, que dá uns 3 e pouquinho. Ou então, você pode fazer um exame de consciência olhando no site e marcando no papel. A diferença é que no Android você pode deixar tudo salvo nesse de confissões e depois só ir falando para o padre. E se você for fazer pelo Católico Orante ou por algum site, aí você precisa lembrar que você tem que anotar tudo para não esquecer. E lembrando sempre que um bom exame de consciência é aquilo que vai nos fazer a melhor confissão. Vai fazer a melhor confissão. É isso aí, gente. O terceiro ponto a se lembrar, que ajuda muito na hora da confissão. Nós precisamos sempre, e isso é sempre, em todos os casos, confessar com um sacerdote. Sim, gente, ele está em persona Christi e nós não precisamos nos preocupar com o que o sacerdote vai pensar do que quando falarmos, o que o sacerdote vai pensar quando falarmos algum pecado. Nós não precisamos nos preocupar com nada, porque o sacerdote ele está na pessoa de Jesus, persona Christi. Então ele não vai te julgar, ele vai te auxiliar e te aconselhar a fazer a melhor coisa. Às vezes ele vai te falar para fazer alguma coisa que você não estava acostumado, mas se você fizer, você não vai estar pecando mais contra aquilo. E um bom exame de consciência com o sacerdote leva ao 4º passo, que é o pedido que o padre vai fazer para você. Provavelmente ele vai falar para você ir no santuário e rezar X Ave Marias e X Pai Nossos. Se for isso, saindo da confissão, você vai até o santuário e reza X Ave Marias e X Pai Nossos. Lembrando que você precisa confessar com um sacerdote. Você não pode falar assim, eu vou confessar sozinho, vai lá no santuário e contar os seus pecados. Não. Mas você precisa confessar com um sacerdote, certo? Certo. Só que o sacerdote não necessariamente ele precisa estar em um confessionário para te confessar. Caso você encontre um sacerdote na rua, você pode parar ele na rua e falar assim, o senhor pode me confessar? Aí ele vai te confessar sem problema nenhum. Eu nunca vi nenhum sacerdote que vai te negar. Nunca vi nenhum sacerdote que nega a confissão para ninguém. Tanto é que quando você vai em alguma comunidade que tem sacerdote, ou na comunidade Canção Nova, por exemplo, que fica sacerdotes andando por lá, se você parar e falar assim, você pode confessar eu, padre?
ele vai confessar você. Então não se preocupe. Lembrando sempre que se for no confessionário, você provavelmente vai ter uma tela que aí você pode fechar, igual tem aqui no Espírito Santo. Aí vai do seu critério querer ir no confessionário para fechar a telinha. Mas se você encontrar um padre na rua, gente, se você pedir para ele, ele vai te confessar ali mesmo, com todo mundo passando, ele não vai se preocupar com isso. Isso é o de menos para ele. Até mesmo São Padre Pio, ele passa muito isso pra gente, que ele gostava muito de confessar as pessoas. Então isso fazia com que ele não se preocupava onde ele estava. Ele queria somente confessar as pessoas que estavam em pecado mortal. Beleza, gente? Outra coisa também, que muito me perguntam. Se eu confessei hoje e pequei quando saí do confessionário, eu vou precisar voltar e confessar novamente? Então, você precisa analisar. Se for um pecado mortal que fere contra o Espírito Santo, por exemplo, se for um pecado, um dos 7 pecados, aí você precisa voltar e confessar com o sacerdote. Se não, se for um pecado que a igreja considera como pecados leves, se for um dos pecados que a igreja considera como pecado leve, você vai ter o direito de confessar esse pecado no ato de contrição que tem na missa. Durante a celebração, em todas as missas que nós vamos, ela tem 2 momentos de perdão, que é o momento que canta o Kyrie eleison, que é no comecinho antes do Glória, e temos também o momento, que é o segundo momento, que é na hora do Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo. Que aí você fala, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. E esse é o mais bonito porque é antes da comunhão. Então você tá falando ali, às vezes cai no automático, mas se você for parar pra ver, você fala, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ou seja, você tá pedindo perdão pra Deus sobre um pecado que você fez, porém, ele já tá te dando um perdão dos seus pecados e automaticamente já tá saindo os ministros para te darem Jesus. Então isso é tão bonito que você tá falando, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Aí o padre fala, felizes são os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você fala, Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aí ele fala, o corpo e o sangue de Cristo vos guarde para a vida eterna. Aí você fala, amém. Na hora que ele falou isso, gente, é o momento que ele vai abaixar a hóstia, vai quebrar, comungar, os ministros vão comungar e vão dar a comunhão para todos. Então você automaticamente está sem pecado naquele momento. Beleza, gente? Outra coisa legal para se falar é que a igreja, ela pede que nós confessemos a cada 1 ano, uma vez por ano, que é antes da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Porém, nós não confessamos uma vez por ano porque a gente sabe que durante 1 ano a gente vai fazer muitos pecados mortais. E eu não entendia isso. Porém, você tem que pensar assim, se você come todos os dias, por que você não pode confessar uma vez por mês, 2 vezes por mês, toda semana? Porque nós pecamos todos os dias. Automaticamente, quando eu estou pensando, eu já estou pecando. Muitas coisas que nós pensamos, fazemos e praticamos, nós estamos pecando. Então, gente, não vamos confessar uma vez por ano, não vamos deixar para confessar uma vez por ano. Porém, se você falar assim, Nicolas, eu não gosto de confessar, eu não gosto mesmo de confessar, não dá. Aí eu te falo, na hora que eu falo na lata, se você não gosta de confessar, então você não pode comungar. E você não gosta de comer porque comunhão é o corpo e sangue de Jesus, sabe? Então tem que se pensar, sabe? Isso é um sacrifício. Se você não gosta, paciência. Com o tempo, você vai tendo uma habilidade para isso, sabe? Você vai confessando sem ter aquela vergonha. Você vai parar o padre na rua e vai confessar com ele. Não vai se preocupar. Beleza, gente? Outra coisa também. A igreja pede para sempre alertarmos que só pode participar da confissão comunitária uma vez se você não participar de outra. Então assim, vou dar um exemplo. Você confessou na confissão comunitária hoje. Que na comunitária, para quem não sabe, você faz um perdão geral. Então você não tem que falar com o padre. É só você e Jesus e o padre tá lá, mas ele dá a absolvição dos pecados geral. E aí o que acontece? Se você confessou esse ano na comunitária e até o ano que vem você não confessar de novo com o padre, você não vai poder confessar na comunitária. Ela não vai ter o mesmo valor. Entendeu? Então assim, se eu confessei agora na comunitária na Páscoa,
eu vou ter que confessar durante um ano, pelo menos uma vez com um sacerdote. Porque aí quando tiver a comunitária para Páscoa de novo, eu vou poder confessar. Ao contrário disso, não, gente. Beleza? Se ficou alguma dúvida sobre confissão, me manda, eu faço um novo vídeo, eu gosto de falar sobre isso. Belezinha, meus queridos? Outra coisa, vi uma frase muito bonita que é para se refletir, não porque é bonita, porque tá linda assim, mas a frase falava: as filas de comunhão estão maiores do que as filas de confissão. Ou estamos lidando com uma geração santa que não peca, ou temos muitos pecadores que estão comungando. E aí, gente? Temos muitos pecadores que estão comungando ou estamos lidando com uma geração que já é santa, já foi salva? É de se pensar, não é mesmo, gente? Até amanhã, meus queridos. Fiquem com Deus. Até domingo, amanhã. Eu tô amando santidade todos os dias. E como esse é o 9º dia, nem parece, mas passou muito rápido pra mim. Sério, gente. Tem muito vídeo vindo por aí. Sério, vocês vão gostar. Fiquem com Deus. Não esqueçam like, mandar pra um amigo que precisa confessar e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Lá na página do Instagram do Santidade Virtual também vai ter um post sobre confissão hoje. Fiquem com Deus, eu amo vocês e tchau!